E líderes da Câmara fizeram uma reunião virtual para aprovar a liberação de repasse para projetos. A reunião foi marcada depois que o ministro do Supremo, Flávio Dino, endureceu as regras para o repasse para projetos. E há parlamentares insatisfeitos com essas mudanças. O repasse estava atrasado desde agosto, por decisão do ministro, e que o autor que é autor de um dos projetos que dá mais transparência e rastreabilidade aos recursos. O texto foi aprovado pelo presidente Lula na semana passada. Essa reunião virtual de ontem não teve debate. Os parlamentares apresentavam o voto de forma eletrônica. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão que liberou as emendas parlamentares com a imposição das regras mais rígidas. As regras são emendas de relator e emenda de comissão anteriores a 2024, liberadas desde que sejam feitas a identificação dos parlamentares. Cabe ao Executivo checar a transparência e liberar o recurso caso a caso. Emenda PIX, liberadas com a apresentação do plano de trabalho prévio. Para as emendas anteriores a 2025, Dino deu prazo de 60 dias para sanar a ausência de plano de trabalho. Emenda da bancada e emenda de comissão. Não deve haver individualização da emenda. Fica proibida a chamada rachadinha das emendas de bancada, ou seja, o rateio ou pulverização dos recursos entre parlamentares. A partir de 2025, todo o processo de escolha precisa estar devidamente documentado. Kim Rafael. O Flávio Dino, ele realmente traz ali algumas questões para dar mais transparência, né, a todos esses recursos aí que, tanto nas emendas individuais, a de comissão, a bancada, de relator, que foi inclusive declarado inconstitucional em 2022, não tem essa transparência e aí não entra dentro do princípio ali da publicidade também com relação a esses repasses de recursos. E aí o que o Congresso tem feito, né? Tem modificado, porque existem opções para melhorar isso. Mas eu sempre fui contra essas emendas, porque algumas são impositivas, né? O governo é obrigado a pagar, é direcionado, por exemplo, essas emendas individuais. Os parlamentares têm direito a indicar a localidade para aplicar esse recurso. Aí alguns vão defender, mas aqui é muito bom, né? Um deputado aqui, por exemplo, federal, falar, tem aqui um setor que precisa de investimento, e aí ele vai lá e indica essa emenda individual dele, e aí o governo tem que repassar. Mas não é papel do legislador fazer a execução de projetos e obras, né? Eu acho que quem tem que fazer isso é o executivo, e tem que melhorar as condições, sim, de fiscalização, e eu acredito que o Flávio Dino tem feito um bom trabalho nesse sentido, buscando melhorar a transparência aí dessas emendas. Rigon. Desde que o governo passou a ser refém né, foi sequestrado pelo Congresso Nacional, a gente vê cada coisa nesse país impressionante, que coisas que deveriam ser óbvias, né? Questão de... Também sou contra a questão das emendas, mas pelo menos essa decisão aí me parece uma forma de equilibrar a situação no momento em que o Congresso tem muitos poderes, né? Então, a transparência e a publicidade são requisitos mínimos, afinal de contas, para o contribuinte saber para onde está o dinheiro dele, indo o dinheiro dele. E a gente sabe de várias dessas emendas que cabam no bolso de alguns prefeitos, vereadores, empresários, porque eles não tinham até agora obrigação nenhuma de prestar contas. E é o mínimo que um político devia fazer ao receber dinheiro público. Eu sempre falo assim, o cara quando é malandro, seja ele político, jogador, não me importa a profissão, mas parece pra gente que acontece mais com político. Ele sempre busca um jeito de driblar o que está na lei, em benefício de alguém ou da própria família, dos agregados, dos amigos, e para isso não importa nada. Ao mesmo tempo, o Ministério Público, a Justiça, não consegue acompanhar a velocidade com que eles burlam ou tentam burlar a lei. É uma luta até parecendo meio desigual. Da mesma forma que o Ministério Público avança, o GAECO, que seja qualquer setor, avança na investigação, na forma de localizar o crime, os criminosos aumentam também, evoluem na mesma velocidade ou até maior. Edivaldo, vamos dar sequência aqui então ao assunto.
Já é bom lembrar que as emendas foram consagradas na Constituição de 1988 e foi uma forma que o gestor público, né, o legislador, encontrou para que os deputados irriguem suas bases eleitorais, né? Sai dinheiro de lá para as bases eleitorais e assim o cara reforça a sua base. Mas ao longo desses mais de 30 anos, 36 anos, houve uma série de irregularidades nessa envio de emenda. Só para se entender, às vezes manda um recurso para determinada cidade sem nenhuma contrapartida de projetos. E é muito comum o prefeito de determinada cidade perder os recursos porque não tem projeto, não tem nada, e às vezes nem muita necessidade daquela emenda, que é o mais grave ainda. E aí, o que fez o Supremo? Aliás, o Supremo vigiando a qualidade, a forma dos deputados agirem em relação ao dinheiro público. Então, é aquele freio contra freio aí que a gente tem nessas relações institucionais. Mas o que é curioso observar é que os deputados, eles resistem à ideia de duas palavrinhas que estão lá ainda, né? Que é rastreabilidade e transparência. O que se pede agora é que os deputados coloquem o nome, para onde vai e quem é o autor. E está num ponto tão delicado, se eu não me engano, tem uma reunião hoje entre o Lula e a base do Congresso, não, os líderes de partido, porque os deputados ameaçam não votar o pacote de reforma lá da economia, em função exatamente dessas duas palavras, porque eles ainda entendem que existe obstáculo à liberação desses recursos. Então, o que eles querem? Voltar que as emendas continuem sendo liberadas sem nenhum controle, né, por parte no caso aí do STF, por parte das instituições. Quer dizer, os recursos continuam migrando, irrigando as bases eleitorais dos deputados, sem controle nenhum. Então, é importante você ter esse controle até para garantir que o nosso dinheiro, o meu dinheiro, seja usado de forma adequada. Regiane? Pois é. Entre 2019 e 2024 foram gastos, entre aspas, 186,3 bilhões com origem e destinos não sabidos. Né? Aí, Divaldo, talvez explique, né, o porquê não queremos a transparência para onde vai ou da onde vem esse dinheiro. Essa história da emenda PIX vem já sendo discutida há um bom tempo, não é novidade, né? Então, assim, a gente tem que bater palmas realmente ao Flávio Dino que essa ação seja tomada. Você veja o número, 186 bilhões. E é que é bem espantoso, porque até um ano atrás a gente falava em milhões, já era muito. A gente passou para bilhões e acaba se acostumando a ouvir e achando normal. E quando você vai olhar a situação do Brasil mesmo, os cofres, sejam de estados ou a nível nacional, você vê que tem um grande furo ali, né? Então, essas movimentações que estão acontecendo são para tentar dar uma reajustada nesses furos e, mais uma vez, gente, quem paga somos nós. Fernando Tupan. Eu vou te falar uma coisa. Nós pagamos tudo, nós pagamos imposto. E o dinheiro do nosso imposto é usado no que foi decidido pelos políticos que nós elegemos. Eu não vejo nada de errado nisso. E mesmo que não tenha o direcionamento, mas concordo, precisa ser acompanhado a destinação. Não pode ser dado simplesmente ao Deus dará, mas que as emendas são legítimas, são legítimas.